Queridos, amém. Que Deus abençoe sua vida hoje. Como é bom nós estarmos aqui. Você que está aí no fundo, alguns lugares aqui na frente, tem lugares aqui do lado. Quero louvar a Deus, enquanto o maestro Fábio está subindo aqui, eu quero louvar a Deus pela nossa ministério infantil. Nós tivemos essa semana, irmão Gabriel, nós tivemos essa semana reunidos, adorando ao Senhor, e o Ministério Infantil está ali. A gente ainda não pode estar como classe, mas a gente preparou então uma recepção nesse mês das crianças, para as crianças poderem serem recebidas. Você pode aplaudir o Senhor pelo Ministério Infantil da nossa casa. Quero também me alegrar com a live de ontem do Ministério Casamento Restaurado, Charlene Dai, Ekna e Vanessa ontem estiveram juntos aí, sendo uma bênção, trazendo uma palavra da parte do Senhor. Foi realmente muito especial. Que Deus esteja abençoando vocês. E também, queridos, estamos nos preparando para estarmos inaugurando o trabalho lá no SEAS. O trabalho já existe o culto de celebração, a célula já existe, mas eu quero te convidar 24 a estarmos como igreja ali na praça, declarando os céus ali na SEASA. No dia 25 a gente vai estar lá domingo de noite, no próprio espaço, mas vamos fazer na praça no sábado para que todos possam estar. Eu tenho certeza que vai ser muito especial o que o Senhor vai fazer ali. Eu quero te convidar a estar ali e o Senhor vai estar falando, vai estar ministrando, vai ser uma bênção para a honra e glória do nome de Jesus. Quantos já foram abençoados hoje aqui? Diga aleluia. Eu estou usando o meu blazer aqui, que os queridos filhos me deram. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe vocês. Já disseram que eu estou mais bonito hoje. Eu creio que é por causa do blazer. Amém. Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu já preguei algum tempo atrás. E essa semana, enquanto eu orava, o Senhor me fez lembrar desta palavra. Eu sei que a palavra ela é um poço sem fim, ela se renova a cada manhã. E quando as meninas adoravam aqui através da dança, dizendo que a minha graça te basta, fala exatamente sobre 1 Samuel 23. E eu quero te convidar, vai ser projetado aqui, 1 Samuel capítulo 23, narra a história de Davi na cidade de Keila. Eu tenho certeza que Deus hoje vai estar trazendo o cuidado dele sobre nós, renovando a sua palavra e nos fazendo ser cheios de tudo aquilo que ele quer falar conosco. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já fez hoje aqui pela manhã. Obrigado pelo cada abraço, pela recepção, pela adoração. Obrigado pelas classes. Obrigado por estarmos em comunhão com a igreja. Obrigado por podermos levantar as nossas mãos e sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor é na nossa vida, ó Deus. Mas nós queremos te pedir, continua falando conosco. Ministra, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Fala conosco. E nos faz entendidos de tudo aquilo que o Senhor é e de tudo aquilo que o Senhor tem a falar conosco hoje, para a honra e glória do nome de Jesus. Só você que quer ouvir a voz de Deus, dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículo 1, e fique com a sua Bíblia aberta, diz assim: E foi anunciado a Davi dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a esses filisteus. E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus em tuas mãos. Então Davi partiu com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e os levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com um éfode na mão.
E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse-lhe Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja. Quando desceram a Keila para cercar a Davi e os seus homens, sabendo, pois, Davi, Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: traze-me o éfode. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por conta de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão. Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E o Senhor lhe disse: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens, na mão de Saul. E disse o Senhor: entregarão. Então Davi se levantou com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam, e sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou em suas mãos. Aleluia. Todos nós, queridos, temos os nossos moradores de Keila. A palavra do Senhor diz que Davi, ele havia sido levantado com um propósito. E o propósito de Deus para Davi era que ele pudesse livrar o povo de Deus da mão dos exércitos inimigos. Davi, ele era aquele que destruía filisteus, era aquele que se levantava contra os povos, que vinha de contra os povos do Senhor. E a Bíblia diz que então Davi está nesse tempo na peleja contra Saul. Ele já era o rei ungido, mas ainda não era o rei de fato. E todo o tempo Davi está ainda como nômade, porque Saul queria matá-lo. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, Davi, depois de ter vencido o gigante, é levado para o palácio, mas a ira vem contra Saul, porque as mulheres cantavam: Davi, Saul matou milhares, como já cantavam antes, mas agora Saul matou milhares, mas agora Davi matou os seus 10 milhares. Saul tem inveja de Davi, e Davi foge. Eu fico imaginando, queridos, alguém que está cuidando de 600 famílias. Aquele povo chegava a um lugar, colocavam o seu gado, colocavam os seus filhos, colocavam os seus bens, armavam as suas tendas, e quando eles pensavam que ali seria o seu lugar, era o momento de reorganizar tudo e se levantar. E assim estava Davi esperando o tempo de Deus. Muitas das vezes nós não entendemos porque entre a promessa e entre a conquista da promessa, nós muitas vezes estamos como nômades, muitas das vezes estamos de um lugar para o outro, não há uma constância, não há uma certeza, as coisas ainda não estão definidas, porque ainda não chegou o tempo de cumprir o propósito, a promessa pela qual Deus já nos fez. Eu não sei, mas talvez você esteja me ouvindo, você que está aqui, você que está de casa, através da nossa extensão online. Eu quero te dizer, ainda que você não entenda hoje o que Deus está fazendo, tudo o que está acontecendo, se você está no centro da vontade de Deus, está contribuindo para que o palácio chegue, para que a promessa chegue, para que o propósito do Senhor seja cumprido em você e através de você, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Todos nós temos os nossos moradores de Keila. Davi está nesse intermédio como nômade. E é sabido a ele de que os filisteus tinham vindo de contra a cidade de Keila, saqueando, destruindo, pilhando. E no ímpeto agora, como ele era aquele que combatia os filisteus, os inimigos de Deus, ele reúne os seus 600 e vai proteger Keila. Interessante que Davi não tomava uma decisão sem orar. Ele não tomava um posicionamento sem buscar a face de Deus. Há um princípio aqui.
Ainda que estejamos ainda sem certezas com relação à nossa casa, ou às nossas finanças, ou à nossa saúde, ou ao nosso bem-estar, não há motivos para nós deixarmos de consultar ao Senhor, para que Ele nos dê permissão de entrarmos ou de sair. Olhe para alguém que está do seu lado, diga para ele: o princípio da oração vai entregar a sua vitória. E a Bíblia diz que Davi ora e Deus diz: vai a Keila e livra a Keila. E os seus valentes não entendem, porque dizem: se a gente já tem medo de Saul aqui, imagine em Keila, porque estrategicamente seria muito fácil. Eles acampavam em lugares abertos, eles acampavam talvez nos altos, para que eles pudessem ver quando os exércitos inimigos viessem, daria tempo deles fugirem. Os seus valentes ficaram preocupados, porque agora eles estariam dentro de uma cidade com muros e portões. E seria muito fácil para Saul, com o poder bélico que possuía, aprisionar apenas 600 guerreiros e acabar com a ameaça contra o seu reinado. E os valentes de Davi disseram: se a gente já tem medo aqui, que é um lugar estratégico, imagine em Keila. Às vezes Deus vai nos fazer estar em lugares que nós não gostaríamos. Às vezes nós vamos ser dirigidos por Deus a estar em lugares onde não nos é favorável, onde não nos sentimos confortáveis. Mas a Bíblia diz que porque Davi consultou e Deus deu direção, e aqueles valentes, mesmo sem querer estar, foram submissos e obedientes. A Bíblia diz que o Senhor os usou com autoridade, e todos os inimigos caíram por terra, e Deus trouxe libertação naquele dia àquela cidade. E a Bíblia fala que depois da libertação é sabido de Saul que Davi está em Keila, no lugar que ele queria, um lugar onde ele poderia ser pego de uma forma fácil. E a palavra do Senhor diz que então os exércitos de Saul começam a convergir para Keila. Mas mais uma vez Davi ora, porque quem tem conexão com os céus, quem tem conexão com os céus, ele tem o poder da informação. Tiago Brunet fala em um dos seus livros que a informação é a moeda mais cara, é uma das moedas mais caras. Quem trabalha com bolsa de valores sabe sobre isso. Quem tem informação sobre o lugar onde uma indústria vai ser instalada e compra terrenos ali, ele fica muito rico. Quantos têm ganhado dinheiro assim? Porque ele tem informação que os outros não têm. Quem tem conexão com os céus, você vai ter conexão, e vai ter direção, e vai ter informação, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada antes de avisar aos teus servos, antes de avisar aos seus profetas. Saul pode estar tentando te perseguir, o inimigo pode estar tentando te destruir, os inimigos podem estar tentando vir contra nós. Mas a palavra do Senhor diz que então Davi, através da conexão que ele tinha com Deus, ele ora. Mas aí está a crise de Davi, e é neste cerne que eu quero trazer a mensagem de hoje. Davi tinha feito um favor a Keila, aquela guerra não era dele, aquela briga não era dele. Pelo seu ímpeto de destruir os filisteus, ele vai e combate, ele vence, e agora os exércitos estão vindo, e ele ora ao Senhor e diz: Senhor, Saul vem. O Senhor disse: Saul vem. Mas se Saul vier, Keila, ao qual nós favorecemos, vai nos entregar. O Senhor disse: vai. Por certo, sai daí. E eu fico imaginando, queridos, a crise de Davi, porque ele agora faz um favor a Keila, ele agora cumpre a benevolência do Senhor na vida de Keila, e Keila, por não querer ficar mal aos olhos do rei, por certo, entregaria o seu benfeitor e destruiria a vida de Davi e de centenas de homens. Quantas vezes nós entramos em crise porque Deus nos usou para abençoar pessoas? Nós muitas das vezes é necessário orar por pessoas, aconselhar pessoas que entraram numa grande crise porque ajudaram alguém. Alguém no momento emocional estava precisando de um abraço, estava precisando de aconchego, estava precisando de ajuda, e as guardas foram abertas para aquela pessoa, e ela entrou e trouxe destruição. Ela não foi grata pela benevolência.
ou foi ajudada aquela pessoa, ela tinha problemas financeiros, o cartão foi emprestado, foi dada a ajuda necessária, e agora aquela pessoa não quer mais dar resposta. Alguém ficou com uma dívida que não era dela, ela tentou ajudar e agora foi prejudicada. Talvez os moradores de Keila para outros seja aquele a qual era a pessoa amada, foi entregue o coração, foi entregue os melhores anos, foi entregue os sonhos, foi entregue o planejamento para o futuro. Mas agora essa pessoa não está preocupada com a necessidade do outro, ela simplesmente quer que a sua vontade se cumpra e se estabeleça. Davi agora está diante de uma grande questão, ele consulta o Senhor, e o Senhor lhe dá direções, e a palavra do Senhor diz que porque ele ouve ao Senhor, ele sai de Keila e vai para o deserto de Zif, e a Bíblia diz que agora que Saul percebe que ele já não estava ali, ele deixa de o perseguir. Eu quero te dizer, meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que hoje você não entenda os caminhos pelos quais Deus tem feito você estar, ainda que o lugar que você esteja não lhe seja favorável, Deus está permitindo situações para que o palácio chegue, para que a promessa chegue, para que o sonho dele se cumpra na sua vida e você seja bem sucedido para a honra e glória do nome de Jesus. Você está aqui, aplauda aquele que tem livramento, que tem cura, que tem milagres, que tem propósitos a cumprir e a estabelecer na sua vida. Um dos chamados de Davi era guerrear contra os filisteus. Propósito é aquilo que queima em nós, nos envia para um destino profético. Davi não questionou porque ele livra Keila e agora Keila não lhe agradece. Porque Davi tinha uma maturidade em Deus, ele orou e Deus mandou ele entrar, ele orou e Deus mandou ele escapar, mas ele sabia, esse foi o meu chamado em Deus. Quando nós temos maturidade sobre o nosso chamado, nós não ficamos questionando Deus sobre o que é o melhor para nós. Eu quero fazer aquilo pelo qual eu fui chamado pelo Senhor para fazer. Nós temos ouvido tanto sobre chamado, tanto sobre propósito, tanto sobre isso que é o cerne da nossa vida. A vida não é um videogame, a vida não é um tempo e a gente não vai ter outra oportunidade. Por isso nós precisamos viver com graça hoje, nós precisamos viver de uma tal forma que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Há uma frase que eu amo que diz: viva de tal maneira, porque quando você nasceu, você chorou e todos riram, mas viva de uma maneira tal que quando você morra, todos chorem, mas você possa sorrir, porque você cumpriu o seu propósito, porque você fez aquilo pelo qual Deus fez com que você pudesse fazer aqui na terra. Davi não ficou em crise dizendo: eu ajudei Keila, eu combati Keila, eu ajudei, eu livrei, e agora Keila se volta contra mim. Não, ele simplesmente faz o que Deus havia mandado ele fazer, e agora ele vai para o seu destino, e porque ele não teima em permanecer em Keila, além do tempo que Deus havia ordenado para ele estar, a palavra do Senhor diz que agora Saul não o encontra, porque Deus havia o colocado em outro lugar. É chegado um tempo onde a igreja precisa ter maturidade para entender que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. O nosso Éden, o nosso lugar de delícias, não é o lugar que me é favorável, não é o lugar onde eu sonhei estar, não é o lugar onde eu me sinto confortável, seguro, mas o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Eu quero te convidar hoje diante da mesa do Senhor, diante do culto ao Senhor, a dizer: Pai, não é onde eu quero estar, não é onde eu desejo estar, mas é onde o Senhor quer que eu esteja, porque ali será um lugar de livramento, ali será um lugar de paz, ali será um lugar de prosperidade, ali será um lugar onde você vai ver a bondade e a beneficência do Senhor sobre a sua vida. Aplauda aquele que tem livramento para você hoje. 1 Samuel 23 diz: então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levanta-te, desce a Keila. Interessante que todos os momentos
Ele era um homem que sabia consultar ao Senhor. Davi, ele era um homem de guerras, ele era um homem de peleja, ele era um homem de batalhas e de conquistas. Mas Davi também ele era um adorador, porque mais embaixo no texto diz que quando Abiatar, o filho de Aimeleque, o sumo sacerdote, leva o éfode, ele toma o éfode, que era um dos instrumentos que faziam com que pudesse se entrar na presença de Deus, e ele pega aquilo como se dissesse: eu preciso muito ouvir a voz de Deus, eu quero que o Senhor nos dê direção, eu quero que Ele nos guie naquilo que Ele tem para nós. Isso é um outro princípio que fala muito ao nosso coração. Às vezes nós já até entendemos o nosso propósito como Davi entendeu, e o dele era de batalhas, de conquistas, de agregar reinos, de trazer os despojos. Ele já havia entendido que o seu propósito era esse, o tempo de ser pastor tinha acabado, o tempo de ficar apenas entoando salmos, ali apacentando aquelas ovelhas já não era mais. Mas ele havia entendido que havia momentos que ele precisava estar com a espada na mão, mas em outros momentos ele precisava estar com o éfode na mão. Deus já te deu estratégias, talvez Ele já tenha te revelado e te dito: olha, esse é o seu chamado ministerial, esse é o talento que eu quero que você multiplique, essa é a sua estratégia para que você possa agregar naquilo que eu tenho preparado para você. Mas haverá momentos que não é a nossa expertise de empreendedor, haverá momentos que não é a estratégia de como multiplicar a célula, haverá momentos que não é os anos de experiência na casa de Deus, mas é nós nos prostrarmos diante dele e dizer: Senhor, apenas o Senhor tem a resposta que eu preciso. Eu quero te dizer, meu irmão, nós aprendemos com Davi em Keila, que através de uma vida de oração, ele pode ser direcionado naquilo que o Pai tinha para a vida dele. Você está aqui nessa manhã, e nós sabemos tanto disso, nós ouvimos sobre isso e pregamos isso, mas estamos sempre tão envolvidos, tão ocupados, e nos esquecemos de dar o nosso melhor, de dedicar a nossa vida àquele que já nos deu tudo, que poderia ter feito só, que poderia ter chamado outros melhores do que nós, mas decidiu nos chamar para que pudesse o propósito dele ser estabelecido em nós e através de nós. Eu quero te convidar hoje a dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, o ano não acabou, porque eu quero ouvir mais a Tua voz, eu quero mergulhar nos Teus rios, eu quero ter direcionamentos daquilo que o Senhor tem para a minha vida ainda este ano. Eu quero declarar que 2020 o Senhor vai trazer surpresas ainda do céu sobre a sua vida. Este ano ainda não acabou, esse último trimestre será o melhor tempo para a sua vida, porque nós cremos num Deus que traz respostas dos céus por uma atitude que brota de nós. Os céus não respondem a perguntas, os céus trazem respostas para uma vida que busca a Ele, para um coração que não está satisfeito com aquilo que já tem, para um coração que mesmo cumprindo o chamado, mesmo pelejando, uns na família, outras como dona de casa, outros liderando célula, outros integrando ministérios, outros na ponta lá do cajado, abrindo portas, cuidando, ganhando vidas nas casas de paz. Mas mais do que isso, o Senhor quer ver a dependência dele através de uma vida de oração. Davi estava dizendo: agora a minha estratégia de guerra não serve de nada, agora a minha espada não tem serventia, agora os meus valentes que são cegos por mim, eles não queriam estar ali, mas por obediência a Deus na vida de Davi, eles estavam ali. Davi sabia de tudo isso, mas ele disse: isso para mim não serve, porque eu preciso da sua direção, eu preciso da sua voz. Eu quero declarar sobre você que uma chave está se virando no reino do Espírito, por um entendimento que a presença dele nos guia, a voz dele nos dá direção, a vontade dele é soberana sobre a nossa vida. Eles não queriam estar, não era seguro, não era favorável, mas foi o que Deus disse para eles fazerem. Eu contei da outra vez aqui, estávamos tão bem no IAPI, mas há 19 anos atrás, 18 anos atrás, o Senhor nos enviou para plantarmos uma célula e plantamos aquela igreja. E já estávamos construindo, acabando a construção, quando Deus nos mandou plantar uma nova célula e começar uma nova igreja. E tem tanta coisa
para fazer aqui em São Caetano e de repente nasce as ações evangelísticas lá na Ceasa e agora no final do mês nós estamos plantando essa nova igreja. Porque não é o que nós queremos, nem o que gostaríamos de fazer, mas e onde não aquilo que nos é favorável, confortável, mas é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Muitas vezes fazemos declaração de fé pelo que a gente quer, mas nossa fé tem que estar embasada na palavra do Senhor. Não é o que eu quero, é o que Ele quer para mim. Davi, por certo, gostaria de ficar no lugar mais estratégico para ele, longe de Keila. E às vezes nós diante de Deus cantamos canções de entrega, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Mas às vezes isso não passa de palavras, porque quando nós trazemos algo para Deus, a gente já traz algo pronto. Senhor, essa é a minha vontade com relação ao emocional, com relação ao ministério, com relação às finanças. Deus, já está pronto, essa é a minha vontade. Eu escutei uma vez um testemunho de um irmão dizendo: Senhor, eu estou indo lá no shopping para tentar fechar aquele negócio, o rapaz está lá me esperando. Se for da tua vontade, como a minha é, vai ter uma vaga bem na entrada do shopping, onde eu gosto de botar o carro. E o irmão orando, quando ele passa a cancela, ele bate o olho e já vê que já está tudo completo, então ele vê bem devagarzinho, dá tempo de algum carro sair. E de repente o carro não sai, então ele dá uma volta, ele dá 2 voltas. E depois de várias voltas aparece uma vaga, ele diz: obrigado, Senhor, porque essa é a tua vontade. A gente está querendo sempre adaptar aquilo que é a vontade de Deus, a nossa vontade, tanger Deus e trazer Ele para aquilo que nós queremos, para aquela que é a nossa vontade. Se você olhar em 1 Samuel capítulo 23, quando Davi decide não fazer a sua vontade, mas a vontade do Senhor, a Bíblia fala que lá no versículo 25, Samuel morre. No versículo 26, ele poupa mais uma vez a vida de Saul. Lá no capítulo 28, a palavra do Senhor diz que Saul já está fora, ainda mais dos propósitos de Deus. No capítulo 29, os filisteus, eles estão desconfiados de Davi. Lá no capítulo 31, Saul se suicida. E no capítulo 2, começa-se o tempo do reinado de Davi, porque ele não fez o que ele queria, mas ele fez a vontade de Deus. Um não de Deus hoje vai valer muito mais apenas para você do que o sim que você gostaria de ouvir. Olhe para uma pessoa que está do seu lado, diga para ele: quando Deus te disser não, vai ser a melhor coisa para a sua vida. Talvez hoje você não entenda o não de Deus. Talvez hoje você esteja como Davi, nômade, de um arraial para o outro. Quando os meninos começam a brincar, agora desarma acampamento e o menino chora, a mulher reclama. Os pastores falam porque os gados estavam sendo apacentados, mas agora não é suficiente a reclamação. Deus mandou. Eu não sei porquê, eu não sei para onde, mas arruma tudo, porque a gente precisa estar no centro da vontade de Deus. Talvez você esteja vivendo num tempo como esse, entre a promessa e a consumação da promessa, entre a promessa e a entrega da vitória, porque ele já tinha sido ungido rei, mas ele ainda está fugindo de Saul. Às vezes acontecem circunstâncias que nós não entendemos. Às vezes acontecem problemas ao qual nós não conseguimos perceber, mas eu quero te dizer uma coisa: não pare de orar. A Bíblia fala nesse texto que por várias vezes e consultou Davi ao Senhor, e consultou Davi ao Senhor, e consultou, não era a vontade dele, mas ele continua consultando ao Senhor e no final ele se torna bem sucedido. Eu não sei, talvez porque o Senhor me levou a ministrar essa palavra, mas eu quero te convidar hoje a voltar a ter prazer nele, a voltar a consultar ele, a voltar a levantar as suas mãos em ações de graça, não porque ele abriu a porta, não porque ele te entregou o livramento, mas simplesmente porque ele te escolheu, e vai chegar o tempo onde o propósito dele será estabelecido na sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia! Se o Senhor disser sim, continue firme, ainda que você entenda, continue orando, continue trabalhando, continue crendo. Se ele se dizer não, meu irmão, encerre o ciclo. Para de insistir, para de ficar tentando no braço do homem. Eu tenho visto pessoas cansadas, eu tenho visto pessoas trabalhando exauridas, porque estão tentando fazer a força do seu braço.
Não é o que Deus nos chamou para ser ou fazer. Se Ele já disse não. A Bíblia fala que o Senhor chega para Samuel, que havia escolhido Saul, que havia treinado Saul, que mentoreava Saul. E Samuel não consegue discernir o encerramento do ciclo de Saul pelo carinho que tinha de pai sobre ele. E diz: até quando, Samuel? Você vai continuar insistindo com algo na qual eu já não quero mais. E às vezes a gente fica assim na nossa vida espiritual, ou na nossa vida emocional, ou no nosso chamado, querendo fazer coisas que Deus não quer que façamos, ou querendo parar coisas que Deus quer que nós continuemos. Você está aqui hoje, diga amém. A Bíblia diz que o próprio Deus vai à caverna e diz: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Elias estava querendo encerrar algo que Deus queria que ele continuasse, mas aquela não era a vontade dele, porque o ambiente era hostil, porque não havia segurança, porque não havia conforto. Nós às vezes estamos nessas guerras porque não entendemos ainda o final. Temos uma promessa, nós sabemos o final, que é de vitória, de contentamento, de livramento, mas é esse meio que nos consome, é nesse meio que nós não sabemos. Mas eu quero te convidar hoje a dizer: Senhor, eu quero estar na sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu quero fazer aquilo que é a vontade do Senhor para a minha vida, porque hoje eu não entendo, mas amanhã eu levantarei as minhas mãos e direi: Senhor, obrigado, porque tudo aquilo colaborou para que eu pudesse estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto de pensar que quando a gente vai chegar no céu, vai ter o tempo dos porquês. Mas Deus, por quê? Porque aquela perseguição, porque eu fiquei daquele jeito, porque o emprego, e no meu casamento, e na minha saúde. E como a gente vai ter milhares de anos, então a gente vai passar muito tempo tentando descobrir os porquês. E aquele telão de LED do céu, de não sei quantas polegadas, vai ser ligado. E Deus vai dizer: foi necessário que você passasse por aqui, e chorasse ali, e esperasse acolá, para que hoje você estivesse aqui. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que estão cumprindo a vontade. Aquele era o propósito de Deus em Davi. Então ele poderia estar descansado, porque ele sabia que tudo ia contribuir para que ele tivesse livramento e para que o nome do Senhor fosse glorificado na sua vida. Continue orando, continue crendo. Às vezes entramos em crises porque, como Davi, ajudamos pessoas, mas aquelas pessoas foram ingratas para conosco. Jesus orou por 10, mas só um voltou para agradecer. Mas sabe o que é que nós temos falado aos líderes? Ontem nós estávamos aqui no café para pastores e líderes. O que é que eu tenho falado nos nossos discipulados? É que Deus sempre vai ter aqueles que querem. Deus sempre vai levantar aqueles que são gratos. Deus sempre vai levantar aqueles que são conosco. Mas o coração humano, adâmico, sempre vai nos fazer olhar para aqueles que não querem, para os ingratos, para aqueles que retrocederam, para aqueles que não se voltaram para nós quando nós mais o ajudávamos, porque Davi coloca a vida dele e da sua tropa inteira em enquete por Keila, e agora que ele dá livramento a Keila, que ele diz: não vamos te livrar. Davi diz: e se Saul vier, Keila vai nos entregar? O Senhor disse: vai entregar. Quantas vezes estamos em crise? Talvez você esteja aqui hoje desanimado com o ministério, ou desanimado com o financeiro, ou com pessoas, porque você se entregou, você ajudou, e agora no momento onde você mais precisou, essas pessoas viraram as costas para você. Jesus coloca o coração nele daquele que voltou para agradecer, e ele continua curando pessoas, ele continua abençoando pessoas, ele continua vendo milagre na vida de pessoas. Eu quero te convidar hoje a tirar os olhos daqueles que não entenderam o chamado do Senhor para a sua vida, e olhar para o autor e consumador da sua fé, porque tudo aquilo que o homem plantar certamente colherá. Se você plantou sementes, Deus vai fazer você ter colheitas. Ah, pastor, mas e o livre-arbítrio? E se essa pessoa não quiser? E se essa pessoa não se voltar? Deixa eu te dizer, nós oramos para que essa pessoa se arrependa,
Mas se ela não quiser, Deus vai levantar outras pessoas para que a bondade do Senhor, para que as promessas do Senhor se cumpram em nós, porque um dia plantamos a oração, plantamos o cuidado, plantamos a misericórdia, plantamos a vida de Deus, plantamos o abraço, plantamos a intercessão. E Deus sempre vai levantar, queridos, pessoas. Deus sempre vai trazer aqueles que vão dizer: olha, conta comigo, eu estou aqui. A vida desse próprio Davi, a palavra do Senhor diz que Davi teve um homem na qual o ajudou na sua mocidade, quando ele fugia de Saul. Agora ele se torna rei, e ele se lembra daquele homem: olha, quando eu fugia de Saul, você me ajudou, e agora eu sou rei, e eu vim lhe buscar para te levar para o palácio. Aquele homem havia plantado na vida de Davi, aquela semente ficou guardado no coração de Davi, e ele não quis ser ingrato como foram com eles. E aquele homem, por sua vez, olha para Davi e diz: o seu servo é velho, eu já não posso mais ir, mas eu vou enviar o meu discípulo Quimã, eu vou dar o meu melhor, e ele poderá estar lá, favorecendo o rei, servindo ao rei no meu lugar. Aquele homem colhe a bondade do Senhor através da vida do rei, na sua descendência, porque um dia ele tinha plantado sementes, porque um dia feito coisas, e a palavra do Senhor diz que nada deixará de ser cumprido diante das ações que nós tivemos diante de Deus. Eu quero declarar que vai chegar um tempo de colheita para a sua vida. Eu quero declarar de tudo aquilo que você semeou, de tudo aquilo que você trouxe. Amigo Ricardo está aqui. Quando o Senhor nos deu esse terreno, meu irmão, eu comecei a agradecer ao Senhor, porque há anos atrás nós semeamos lá na primeira igreja, na construção. Há anos atrás nós semeamos em Manaus, na construção de uma igreja. Há anos atrás nós semeamos em igrejas, em fortalezas que foram construídas. Mas eu podia dizer: Senhor, como pastor, nós vivemos ainda de aluguel. E às vezes Deus usava aquele que ministrava para dizer: eu quero te convidar como pastor agora. Semear uma oferta como líder, como igreja, na plantação dessa igreja é uma coisa de louco. Pagando aluguel, às vezes com dificuldades de pagar o aluguel, mas todas as vezes Deus nos levava a semear uma oferta. Eu lembro que uma dessas ofertas eu dei um cheque pré-datado pela fé, num desses congressos, e quando voltou eu orei, conversei com a equipe: olha, Deus nos dirigiu assim, e na data Deus moveu o dinheiro e colocamos, e quando a resposta positiva desse terreno foi sim, o Senhor trouxe à minha memória cada uma daquelas sementes que nós tínhamos feito lá atrás. Eu quero te dizer, meu irmão, que nada no Senhor é vão. Talvez hoje a gente esteja em crise porque sementes não foram plantadas, mas se você hoje decidir, você não pode mudar o seu passado, mas você pode mudar o seu futuro tomando uma decisão hoje. Passe a plantar diferente e você vai ter uma colheita diferente. Mas deixa eu te dizer algo: se você plantou e ainda não veio, espere em Deus, porque Ele está preparando algo sobrenatural para a sua vida. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho de homens para que se arrependa. A promessa dEle é real, e Ele vai fazer com que o propósito dEle seja estabelecido na nossa vida. Você amou pessoas, Deus vai levantar pessoas para amar e para cuidar de você. Você investiu em gente, Deus vai levantar pais para amar você e para tanger você, e levantarão aqueles que serão fiéis. Você foi fiel ao Senhor e talvez esteja passando por momentos de crise financeira. Você vai ter um tempo de uma chuva poderosa sobre a sua vida, onde você vai ver o cuidado e a fidelidade do Senhor sobre você. Davi havia entendido algo: a dor da ingratidão não pode me impedir de ser quem eu sou, porque se Keila era ingrato, Davi, ele precisava continuar no seu propósito de ser um guerreiro e de ser aquele que Deus o chamou para ser. Aquilo que o outro é não pode mudar quem eu sou. Talvez você esteja aqui hoje diante da mesa do Senhor e Deus está te dizendo: você precisa mudar. Não deixe que a ingratidão do outro, a traição do outro, a mentira do outro, o desprezo do outro mude algo que eu coloquei em você. Porque hoje o Senhor quer nos levantar
para continuar nos fazendo livrar Keilas, para continuar nos fazendo entrar e sair, e a mão dele será conosco, e o tempo da conquista chegará, para a honra e glória do nome de Jesus. Tudo que você semeou, você vai colher. Olhe para alguém que está perto de você e diga para ele: tudo que você semeou, você vai colher em Deus. É chegado um tempo, queridos, de nós entendermos isso. Deus vai levantar segundo o seu propósito, homens segundo o seu coração, pessoas, ambientes, momentos. Ele providenciará encontros para que o propósito dele seja estabelecido sobre a nossa vida. Se essas pessoas não quiserem, Deus levantará outras para que a glória dele se cumpra e se estabeleça sobre você. Olha para a história de Nabal. Davi tinha plantado, Davi tinha semeado, mas ele não havia entendido um princípio de reciprocidade daquilo que a palavra do Senhor diz. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta manhã. E se você não se lembrar de nada daquilo que foi falado hoje, você tem moradores de Keila. Talvez em sua casa, talvez na sua área emocional, você plantou, você cuidou, você investiu, e agora eles se viraram contra você. Alguns na vida ministerial, outros investiram em pessoas e essas pessoas não trouxeram o feedback que ela gostaria. Outros na vida financeira. Mas eu quero te dizer que se você entender o seu propósito como Davi entendeu, as ações dos homens não vai mudar a promessa que Deus fez para a sua vida. Eu quero orar por você porque é um tempo de sabedoria emocional. É um tempo de discernirmos quem Deus é, as promessas de Deus. E as ações dos homens não podem mudar uma palavra e uma promessa da parte do Senhor para as nossas vidas. Feche os seus olhos e comece a orar nesta manhã. Talvez diante da mesa o Senhor esteja te convidando a um reparo. O Senhor esteja te dizendo: filho, volta a sonhar, volta a crer, volta a esperar, volta a estar firme. Na certeza de que eu tenho uma promessa, na certeza de que o propósito vai se cumprir e vai se estabelecer para a sua vida. A sua atitude hoje vai determinar o milagre de amanhã. O seu posicionamento no Senhor hoje, não olhando para o que os homens dizem ou fazem, mas olhando para aquele que te chamou, para o autor e consumador da nossa fé, vai nos fazer desfrutar de cada promessa. A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, você não pode parar, você pode chorar, mas você não pode parar, porque você pode ajudar na plantação com as suas lágrimas. A Bíblia diz que vai chegar um tempo onde você vai celebrar com júbilo, porque Ele vai te entregar as suas colheitas. Eu quero te convidar hoje a colocar o seu coração diante do Senhor e a dizer: Pai, eis-me aqui. Talvez moradores de Keila te feriram, talvez moradores de Keila te deixaram desanimado, mas hoje Ele diz: pega o éfode e entra na minha presença. Neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, eu quero estar. Entre neste ambiente agora, diga para Ele: neste lugar, esse lugar, Senhor, acima da satisfação, acima do contentamento, onde o amor não se esfria, eu não quero esperar feedback de o homem. fogo não se apague. Como Davi, eu quero entrar em Tua presença e receber direções hoje. Em Tua presença, Senhor. Olha para Jesus. Jesus. Olha para o autor e consumador da sua fé hoje. O ano não acabou, a promessa. Em Tua presença, Senhor. Jesus.
Santo Espírito, o Espírito Santo hoje. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero fazer uma primeira oração hoje. Você que está aqui, você que está de casa nos acompanhando, talvez você tenha passado por um momento de crise, porque como Davi, você auxiliou pessoas, você ajudou pessoas, mas houve traição, houve ingratidão, e isso gerou machucaduras que te impedem de dar continuidade na área afetiva, no chamado ministerial. Como empreendedor, você ajudou pessoas, empregou pessoas, e no momento onde você mais precisava, essas pessoas deram as costas. Davi colocou o seu coração no Senhor, e ele entendeu qual era a clareza do que Deus tinha para ele. Eu quero te convidar hoje a ir para outro patamar em Deus, a colocar o seu contentamento em Deus, não em pessoas, a sua esperança em Deus, não em pessoas, a continuar amando ao Senhor e sendo direcionado em ações dadas por Ele. E se você entender isso, haverá uma colheita exponencial na sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Talvez você diga: eu tento me esquecer, mas não consigo. Eu tento dar continuidade, mas não consigo. Eu quero te dizer, apenas em Jesus nós conseguimos posicionamento. Se você está aqui nesta manhã, está acompanhando conosco na extensão online, diz hoje: eu preciso de Jesus para tomar essas decisões. Eu preciso de Jesus para esta nova caminhada, para este novo tempo que Ele tem para mim. Se você quer receber Jesus ou voltar para Jesus hoje, faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero declarar um milagre sobre a sua vida. Se você está acompanhando, escreve no chat aí: eu aceito a Jesus. Na timeline: eu aceito a Jesus. O backstage vai entrar em contato com você. Não deixe de dar hoje este passo, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Para de tentar sozinho. Para de ficar tentando com a força do seu braço, porque o Senhor está esperando você entregar diante dEle, lançando sobre Ele as vossas ansiedades, porque é Ele que tem cuidado de vós. Alguém aqui nessa manhã que quer tomar esta decisão de vir para Jesus ou voltar para Jesus, faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém que quer tomar esta decisão hoje? Se em algum momento você decidir tomar esta decisão, procure um dos obreiros. Se você está escrevendo aí agora, através da extensão online, os irmãos vão estar em contato com você. Eu quero orar também com você. Você que mesmo já servindo a Jesus, o inimigo tem tentado trazer mentiras, acusações. Pai, é pelo poder do nome de Jesus que nós oramos hoje, crendo no Deus amoroso, no Deus cuidadoso, no Deus fiel, no Deus que conhece as nossas estruturas e sabe daquilo que somos e temos. Anulamos a mentira do diabo hoje, anulamos ações, talvez de pessoas, ó Deus, tão preciosas, que nós amamos, mas pontualmente foram usadas pelos inimigos para tentar nos
impedir do nosso destino profético, de avançar naquilo que o Senhor tinha para nós. Nós anulamos a frustração hoje, anulamos o medo hoje, anulamos a mágoa hoje e nos apossamos da direção do Senhor e buscamos ao Senhor e consultamos ao Senhor, e seja qual for a tua vontade, essa é a que nós queremos, essa é a que nós seguiremos e essa é a que nos fará prosperar. Nós nos apossamos hoje, ó Deus, desse destino profético. Cidadãos de Keila, situações, ó Deus, conflituantes não nos impedirão de continuar marchando, porque assim como Davi, chegará o nosso dia da vitória, do contentamento, da entrega da promessa, e veremos o cuidado do Senhor, simplesmente porque não olhamos com emocional, olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Eu declaro isso sobre cada um aqui, sobre cada um de casa, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Eu declaro isso sobre você hoje. Você recebe, aplauda Ele em nome de Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença. Essa é a minha vontade, Senhor, é lá que eu quero estar. em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Vamos dar continuidade hoje ainda na mesa do Senhor. Eu quero convidar os nossos queridos obreiros que fazem parte do presbitério desta casa, os nossos diáconos que estão servindo neste culto. Vamos consagrar os elementos da ceia. Você que está de casa, na extensão online, que preparou o suco de uva, o pão, também coloque para nós consagrarmos. Temos alguns irmãos que estão passando por tempo. Alguns já estiveram por este tempo e agora estão conosco, alguns estão passando, mas logo estarão bem, estarão conosco também, para a honra e glória do nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que naquela mesa o Senhor compartilhou o pão e, tendo dado graças, eles comeram do pão e depois eles tomaram do vinho. Mas ele disse: examine-se o homem a si mesmo, para que ele não coma e beba para a sua própria condenação. Eu gostaria de lembrar que aqui na nossa igreja, a ceia é para aqueles que já são batizados nas águas. Mas se você é o nosso irmão em Cristo, está em comunhão com o Senhor e a igreja, você é o nosso convidado para ceiarmos juntos. Coloque as mãos para cá, vamos compartilhar. Pai, é pelo poder do Teu nome que nós consagramos a Ti. O pão como símbolo do Teu corpo, o cálice como símbolo do Teu sangue. Declaramos que quando esses elementos forem metabolizados em nós, trarão renovo, aliança, cura, vida de Deus, manifestação de milagres e prodígios. Obrigado pelo esse tempo ímpar de estarmos diante da Tua presença, pelo poder do nome de Jesus. Enquanto nós vamos estar adorando ao Senhor, eu quero lembrar os irmãos, vocês vão passar pela diaconia, que vão passar o álcool em vocês. Não esqueçam de vir de máscara, de manter o distanciamento de um para com o outro. Nós temos o costume de compartilharmos a ceia, mas ainda não chegou o tempo. Você vai apenas orar uns pelos outros. Enquanto adoramos, você vai sair do seu lugar e aguardar para que possamos ceiar juntos em nome de Jesus. Eu quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar
neste lugar. Onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, eu quero estar neste lugar, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Como é bom nós temos o privilégio, irmão, de participar da mesa do Senhor hoje. Como é bom nós temos o privilégio de nessa manhã cumprirmos um dos mandamentos que Ele fez, de vir à mesa até que Ele venha. Hoje nós comemos em sua memória, mas um dia nós estaremos com Ele, comendo com Ele, nas bodas do Cordeiro, numa eternidade, usufruindo de termos sido fiéis ao propósito que foi ministrado hoje.
Algumas vezes você não vai entender, como Davi não entendeu em Keila. Mas se você for fiel, se você permanecer firme, se você não retroceder, chegará o tempo do cumprimento da promessa. E às vezes sem entender hoje, mas sendo fiel a um mandamento de ceiar, de estar diante dele. Não há nada mais prazeroso do que estarmos diante do Senhor. Se você ainda não é batizado nas águas, existem classes em andamento. Nós estamos com muitos irmãos sendo preparados para o próximo batismo. Procure um dos obreiros, se prepare, vai ser uma alegria você estar oficialmente sendo ingressado na família. Eu quero te tirar debaixo desse temor, dessa alegria e desse privilégio. Coma do pão e seja um no corpo do Senhor, em nome de Jesus. Santo Espírito. Você pode render palavras de gratidão. Eu me rendo ao teu agir. Obrigado, Senhor. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. A palavra do Senhor diz que, semelhantemente, depois de ceiar, eles tomaram o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Como é importante em momentos como esse nós refletirmos sobre como sermos filhos melhor, como podermos ser servo melhor, como poder ser aquele que foi chamado por Deus, estar na posição que o agrada, não que eu quero, não onde me é conveniente ou confortável, no centro da sua vontade. Estar no centro da vontade de Deus muitas das vezes vai ser tomar uma pedra por travesseiro, vai ser muitas das vezes estar em crises ou em guerras, por não estar acontecendo ainda aquilo que eu sonhei. Assim como José no calabouço ou na casa de Potifar. Mas vai chegar o tempo, por termos sido fiéis, por não olharmos para aqueles que não creram, para aqueles que não contribuíram, mas olhar porque olhamos para Jesus. O tempo dele vai chegar. Eu quero declarar diante da mesa que o tempo do Senhor vai se cumprir na sua vida, porque acima das circunstâncias você tem uma aliança com Ele, e você está renovando a sua aliança com Ele. Tome do cálice e seja renovado nesta aliança, para que a força dele esteja em você, para que o tempo da colheita se cumpra em nome de Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença. Esse é o nosso Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Declare isso de todo o teu coração, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua só em tua presença,
Santo Espírito. Santo Espírito. É o teu querer, Senhor, não o meu. Eu me Se renda diante da sua vontade hoje. meu anseio. Nosso desejo é cumprir a tua vontade, ó Deus. Permanecer Na tua presença. em tua presença. Em tua em tuas vestes novas, um tempo novo, Senhor, em tua presença. Você pode aplaudir aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Talvez você só olhava para Keila, mas o Senhor já te viu no fácil. Talvez você só olhava para aqueles que não te apoiaram, mas o Senhor já tinha visto os valentes que Ele levantou para te projetar para a vitória. É tempo de nós nos levantarmos em Deus e esperarmos naquele que não mudou, naquele que fez a promessa, naquele que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Receba unção nova, receba um vinho novo, receba força para caminhar outro tempo até chegar à conquista daquilo que Ele tem preparado para a sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a sua casa não será mais a mesma, o seu ministério não será mais o mesmo. Ainda este ano você verá sonhos, conquistas, milagres, prodígios da parte dos céus. Seja visitado, seja cheio, volte a sonhar. O propósito do Senhor virão, uma atitude, um posicionamento te levará para outro nível, para outro âmbito, para outro lugar daquilo que Ele tem sonhado. Mais de Deus hoje, mais de Deus hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. É para aplaudir, aplauda com força, irmão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Antes de nós orarmos, agradecidos por estar aqui, não podia deixar de fazer aquilo que a gente sempre faz. O nosso amigo Ricardo Almeida está aqui, eu vou convidá-lo, vamos orar pela vida dele aqui. Quero pedir ele para trazer uma saudação rápida à igreja. Ele esteve conosco, com a pastora Isabela, com a irmã Isabela, no nosso seminário de casais, junto com Charlen, e eu quero pedir para ele estar aqui saudando a igreja. Depois a gente, como sempre faz, vai estar orando pela vida dele. Shalom, queridos, que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Anderson, pastor Eusânia e todos os irmãos. O senhor estava ministrando aí, me veio uma frase que eu ouvi há uns anos atrás. O sim de Deus, ele nos prospera. O não de Deus, ele nos protege. Quando Deus nos diz sim, Ele está dizendo avance, tenha êxito, vá à frente. Quando Ele diz não, Ele diz eu não quero que você sofra, não quero que você se machuque, não quero que você se angustie. Então, o sim de Deus sempre traz prosperidade e o não de Deus sempre traz proteção. Então, quero saudar a igreja com essa breve frase, com essa palavra, agradecendo pelo carinho de sempre, contando com a oração dos irmãos. Estamos num momento desafiador e para esse desafio nós temos certeza de que só a mão do Senhor para nos fazer prevalecer. A Bíblia diz no Provérbios 21:31, preparam-se os cavalos para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Em outras palavras, faça aquilo que está ao seu alcance fazer. Faça tudo o que vier à sua mão, mas tenha certeza de uma coisa, é o milagre dele que dá a vitória. Então é nessa confiança que nós encaramos esse desafio, e é nessa confiança que estamos aqui dormindo 2 horas por noite, 3 horas por noite, mas feliz da vida porque estamos cumprindo um propósito de Deus. Como Davi, que não olhou as circunstâncias, não olhou as dificuldades, as perseguições, olhou apenas para uma coisa: quem me ungiu foi Deus lá em Belém, quando enviou Samuel na minha casa. Então é essa convicção que nós temos, que quem nos ungiu e nos separou foi Deus,
e por isso a gente enfrenta esses gigantes que se apresentam diante de nós. Que Deus abençoe a igreja, conto com os irmãos em nome de Jesus. Amém, queridos. Coloque as mãos para cá. Ricardo é um amigo, a igreja conhece, está sempre conosco aqui, de muitos anos, desde quando eu e a minha família fomos enviados da primeira igreja do Brasil para o ministério que você já conhece, da restauração. E de lá para cá, Ricardo continua na vida pública, hoje vereador da cidade do Salvador, está pleiteando continuar na Câmara e a gente está orando para que o Senhor continue usando. Eu falo de coração, porque eu conheço, ele esteve com a sua família aqui nos ministrando, e há um apoio da parte dele para a igreja. Eu disse para ele, e ele nos representa, e sempre que há demandas do reino, ele sempre está junto, e eu quero orar por ele, quero pedir à igreja que esteja orando e apoiando, para que a gente tenha representantes, para continuar valorizando a família, continuar trazendo direções que nos abençoe, que leve a igreja a continuar prosperando. Pai, toma a vida de Ricardo nas tuas mãos, usa-o como o Senhor tem usado, cada um no seu propósito, como falamos hoje. Usa-o na vida pública, usa-o como vereador. Toma esse tempo agora desafiador, e eu creio que o Senhor vai estar tomando a vida dele, da sua equipe, para que ele continue sendo instrumento nas tuas mãos, como tem sido. Nós o abençoamos, declaramos que todo o plano do inimigo caia por terra, que o Senhor possa estar direcionando, dando livramento, dando cuidado, e o fazendo ser próspero naquilo que o Senhor fizer colocar as mãos. Declaramos a bênção, o cuidado, a mão do Senhor sobre a vida de Ricardo, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu amigo. Estamos juntos aí orando. E logo, logo vamos estar cantando junto esse hino da vitória, em nome de Jesus. Eu quero orar. Felipe, o nosso querido levita, está fazendo aniversário. Ismael fez aniversário. Teve bolo lá na escola ministerial, aleluia. Eu estava do gabinete ali, estava ouvindo ali, aleluia. Nosso querido diácono Fábio também fez aniversário essa semana. Vamos orar pela vida dele. Eu quero aqui externar, queridos, a minha alegria ao Senhor pela vida do irmão José Pinho. Eu estava com o evangelista Jefferson esses dias. Ele não passou bem, mas a gente como igreja esteve orando. Quero agradecer a intercessão, a igreja que se colocou. E ele fez exames, houve a pesquisa para ver necessidade de ficar internado, mas ele já estava em casa e disse que vinha para a igreja hoje, já está aqui, fez 85 anos esses dias e está firme aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Continue orando pelo restabelecimento, pela força desse querido e amado ancião que nós tanto amamos. Amém? Fica aqui, Fabão, vamos orar. Tem mais alguém aí fazendo aniversário? Jaque também? Irã, glória a Deus, coloca as mãos para cá. Pai, eu quero abençoar, Senhor, a vida de Felipe, a vida de Fábio, a vida de Irã. Pai, toma os teus filhos que estão fazendo aniversário, não só aqui como em casa. Declaramos a bênção do Senhor, que o Senhor dê vestes limpas, um coração puro, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê longevidade, que eles possam ver o cuidado do Senhor em cada área das suas vidas. Abençoamos. Muito obrigado por o Senhor ter nos dado o privilégio de eles fazerem parte da nossa família, restauração, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Quero pedir aos irmãos que estejam orando. Terça-feira nós temos a nossa reunião. Não deixe de estar aqui para um tempo de adoração, de buscar a presença do Senhor. Qual é o dia da colheita dos filhos da paz aí, irmãos? Dia 18, a gente está reunindo todas as casas de paz, mesmo aquelas que aconteceram no tempo da pandemia, né, lá no comecinho, para a gente estar fazendo a finalização aqui dia 18, com todo cuidado. Por isso nós vamos ter mais do que um horário. Não deixe de estar visitando os filhos da paz, de estar indo lá, para que dia 18 a gente esteja fazendo esse culto e vai ser tão especial, você não pode estar aqui. Dia 24, lá na Ceasa, fazendo a inauguração lá com os nossos filhos, Márcia e Sandra. Vai ser muito especial a sua presença lá. A inauguração é sábado e domingo. Sábado a gente vai com toda a igreja aqui de São Caetano, vai sair um ônibus daqui às 5 horas, a gente vai ainda um tempo visitando, como a gente sempre faz, e lá na praça a gente vai estar marcando os céus daquele lugar, e no domingo eu estarei lá com eles, e com uma parte menor, porque o espaço ainda não é tão grande, mas a gente crê que logo, logo a gente já sai para um espaço maior, para a honra e glória do nome de Jesus. E o Summit de encorajamento, né, que vai ser... está sendo preparado aí pelo
pelo Global Kindle, a gente vai estar transmitindo daqui da nossa igreja. A entrada é franca, mas você precisa se inscrever. Vamos ter um tempo de adoração presencial, palavras também presenciais. Comemorando a reforma, dia 31, você vai ter uma manhã e uma tarde aqui, recebendo palavras poderosas, como nós vimos aqui no aviso. Hoje à tarde eu estou passando o link para você já ir. Não precisa pagar, mas precisa se inscrever, para estarmos juntos crescendo. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nesse final. Levante a sua mão direita e vamos ser gratos ao Senhor. Você que está de casa. Obrigado, Espírito Santo, pelo privilégio do Senhor de estarmos aqui. Senhor, nós queremos declarar gratidão ao Senhor pelo privilégio de estarmos na tua casa, pela mesa, por cada filho, por cada querido amigo aqui hoje de casa. Eu declaro a bênção do Senhor, trazendo a cura. Visita a vida de Sidney, visita o avô da Andréia. Nós declaramos, Senhor, aqueles que estão passando por um tempo em casa, ou estão com problemas nas emoções, nós declaramos: seja curado agora. Se há uma necessidade de uma intervenção financeira, ou no casamento, ou na vida ministerial, nós declaramos: receba o seu milagre, receba o seu cuidado. Receba a mão do Senhor sobre a sua vida agora. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos. Pela mão do Senhor, pelo cuidado do Senhor, nós abençoamos os teus filhos e declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Vá na paz, que o Senhor te abençoe.